Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Otávio, que nos concedeu esta oportunidade nesta noite. Também pela vida do vice-presidente, pastor Geraldo, amigo, que sempre tem nos ajudado neste lugar. Deus seja louvado, pastor, pela sua vida, pelo seu ministério, no nome de Jesus. Demais companheiros, presbítero Antônio Carlos, diácono Eliomar, Deus abençoe a cada um dos irmãos no nome de Jesus. Quem achou Atos dos Apóstolos capítulo 12 diz amém. Vamos ler alguns versículos para a nossa meditação nesta noite. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, e havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro ao lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as suas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estavam à porta. Podeis tomar os vossos assentos, glorificando a Deus. Meus irmãos, é uma alegria muito grande ministrar a palavra do Senhor. Eu estava orando a Deus, pedindo a Deus uma palavra para pregar nesta noite específica. Alguns dias atrás, o pastor tinha me dado uma oportunidade para pregar aqui, e Deus me deu uma outra palavra. Eu estava preparando esta palavra, está guardadinha, não preguei ela ainda, está guardadinha para uma outra oportunidade. Mas quando eu estava orando, nesses dias que o pastor me convidou no domingo para ministrar, que seria amanhã, mas aí adiou para hoje, Deus me deu esta palavra neste texto. E não é uma palavra de autoajuda, mas eu quero dizer para você que é uma palavra de ajuda que vem do alto. Nesta noite você não vai sair da mesma forma, porque assim como Deus falou comigo, eu creio que também falará com você nesta noite, e você sairá daqui mais que abençoado. Meus irmãos, o texto que lemos nesta noite em Atos capítulo 12, Atos dos Apóstolos, que é Atos do Espírito Santo, é onde o Espírito Santo movimenta a igreja para um grande avivamento, um despertar, uma saída, uma eclésia, saída para fora, para ganhar almas, ministrar, anunciar o Evangelho e o nome do Senhor ser glorificado. Deus, ele já havia
prometido que a sua igreja, ela faria isso, levava o evangelho aos 4 cantos da terra. Jesus vaticinou esse desejo de Deus, e em alguns momentos Jesus ele chamou os seus discípulos, os seus apóstolos, e já orientava eles que deveriam pregar, deveriam anunciar o reino dos céus, que já estava próximo, já estava instalado através dele na terra. Mas Jesus ele morreu, mas ao 3º dia ressuscitou, encontrou com seus discípulos, soprou o Espírito Santo sobre eles, deixou bem claro para eles que eles deveriam estar reunidos no ambiente, adorando, orando, buscando a Deus, até que fossem revestidos de poder. E depois que fossem revestidos de poder, eles iriam sair para anunciar o evangelho de Cristo. E eles não saíram de forma qualquer, eles não saíram dizendo, aleluia, palavras apenas como letras, mas eles saíram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo tinha liberdade na boca dos apóstolos, e eles ganhavam almas, eles curavam enfermos, eles anunciavam que o Senhor estava presente com aquele povo. E Atos dos Apóstolos trouxe para nós o evangelho aqui no Brasil, e nós estamos aqui, não é movido porque nós queremos estar aqui, mas o Espírito Santo nos direcionou a este lugar, e ele tem alguma palavra para mim e para você. Se eu fosse você, eu não perdia tempo, eu adorava, eu bendizia o nome do Senhor, porque ele está neste lugar e ele quer falar comigo e com você particularmente. A Bíblia então, em Atos dos Apóstolos capítulo 12, após os discípulos pregar em Atos 2, Atos 3, Atos 4, Atos 5, você percebe que o Espírito Santo tem liberdade. Pedro, ele se posiciona como líder da igreja, até mesmo porque Jesus já havia vocacionado para isso, mas ele encontrou algumas dificuldades. E aqui em Atos 12 você percebe que Herodes, mais uma vez, por que mais uma vez? Porque Herodes é um título, assim como Faraó no Antigo Testamento. Herodes é uma dinastia, ali já era o 4º Herodes que estava aqui em Atos 12, porque o primeiro Herodes que a Bíblia faz menção é o Herodes o grande, grande em afronta, grande em problema, grande, aleluia, em tentar parar a vontade de Deus na face da terra. O grande, ele tentou, grande só de nome, ele tentou parar a chegada de Jesus Cristo na face da terra, procurava Jesus para matar, mas Jesus ele disse, responde a Herodes dizendo em Lucas 13, diz a essa raposa que eu vou ficar aqui hoje, eu vou ficar aqui amanhã, e no 3º dia eu completarei a obra de Deus na face da terra. Herodes ficou sem saber o que fazer, Domingos Donato. Ele não pôde lançar mão sobre Jesus. A Bíblia diz em Lucas capítulo 12 que o menino crescia, aleluia, e em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. Herodes não conseguiu parar a chegada de Jesus, e continuou a dinastia tentando parar a chamada de Deus na vida dos discípulos. Mas em Atos 12 é o 4º Herodes. Eu não vou me ater a falar de Herodes nesta noite, porque o que Deus colocou no meu coração é algo poderoso para a igreja nos últimos dias na face da terra. Herodes aqui, Antipas I, ele estava tentando acabar com o evangelho de Cristo. Ele não estava tentando apenas calar a boca dos discípulos, eles estavam tentando parar a vontade de Deus na face da terra. Eu quero abrir parêntese aqui, o diabo pode até tentar parar a sua chamada, mas Deus é maior, e ele não vai permitir por muito tempo a afronta do adversário. Glórias a Deus. Ele então começa, ele mata Tiago, ele lança a mão de Tiago, lança na prisão,
e tira a cabeça. Tiago é degolado, mas ele gostando, porque o povo gostava, o judeu estava consentindo com aquilo, dizendo: que lindo, que bonito, isso é o que nós queremos que você faz com este povo, que diz que é de Jesus Cristo. Mate todos eles, porque, irmãos, a chegada de Jesus mexeu com o inferno. Entenda uma coisa: toda vez que a afronta do adversário vem contra a nossa vida, significa que nós estamos no caminho certo, estamos fazendo a vontade de Deus. Aleluia! O inimigo tenta parar a chamada de Deus na nossa vida, mas o Senhor está dizendo: pode ir, eu estou contigo, ninguém vai tocar em você. Aí você fala: mas por que então pegou Tiago? Se você analisar, quando pega Tiago, a igreja estava tranquila, mas quando lança a mão de Pedro e coloca na prisão, a igreja, ela fazia contínua oração a Deus. Eu disse aqui ao pastor Geraldo que o testemunho do diácono que aqui falou, ele expondo que um grande milagre aconteceu na sua propriedade. Eu disse: pastor, isso é apenas um adendo da mensagem que Deus me deu nesta noite. A igreja, ela estava orando, ela estava buscando a presença de Deus. Se tem alguma coisa que Deus gosta, é quando alguém chama a atenção dele, porque a Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar, e nem os seus ouvidos agravados. Deus tem uma palavra para você nesta noite: não está perdido o seu projeto, a sua vontade, o seu desejo não vai cair por terra nesta noite. Deus está dizendo: coragem, porque eu tenho força para pessoas aqui nesta noite. A igreja orava, a igreja fazia ininterrupta oração. Eu me lembro agora, 1 ano atrás, a igreja estava aqui num culto triste, ao mesmo tempo orando, buscando a Deus pela vida do nosso pastor, o presidente, pastor Otávio, que estava internado ali em Vitória. A igreja, ela vinha para o culto adorar a Deus, mas com tristeza no coração. E por que não falar que a primeira Santa Ceia, a segunda Santa Ceia que nós participamos foram muito tristes, porque a gente queria a presença do pastor, queríamos saber notícia, queríamos que a notícia seria positiva, e por vezes vinha notícia que não era muito boa, e nós ficávamos tristes, mas não paramos de orar. Irmão, quando você não para de orar, Deus não para de trabalhar, Deus não para de agir. Quanto mais você orar, mais a vontade de Deus vai prevalecer na minha e na sua vida. Quem está orando recebe milagre da parte de Deus. A igreja estava orando ininterruptamente, orando, e Pedro estava preso. Herodes armava uma cilada, porque era de costume, os irmãos já conhecem um pouco da história do povo hebreu. Era costume dos romanos apresentar um preso na Páscoa. Jesus foi assim que aconteceu, ele trocou o preso, e Jesus ficou no lugar de Barrabás, os irmãos conhecem. Herodes estava maquinando no seu coração, irmão Enildo, que apresentaria Pedro para o povo, dando um sinal ao povo de que ele estava fazendo o que o povo queria. Ele queria ser popular. Tanto é que depois disso você percebe que o povo recebe Herodes não dizendo assim: é voz de homem, não. Ele dizia: não é voz de homem, é voz de Deus. Ele recebeu tanto a glória para si, você vai entender daqui a pouco o que vai acontecer com ele, mas ele está querendo apresentar, aleluia, a Pedro no dia seguinte. Mas um dia antes de ele fazer mal a Pedro, o Espírito Santo enviou o anjo na prisão. Entenda uma coisa: tem gente que está aqui
aqui nesta noite e não sabe o porquê de estar aqui. Deus está te dando escape nesta noite. Você não entende, mas um dia vai entender que Deus está livrando os seus por este culto, este ato que você está fazendo aqui nesta noite. O Espírito Santo está visitando a casa de crente. E quando a Bíblia fala o anjo, não um anjo, a Bíblia está falando do próprio Senhor. Aqui é teofania, para quem entende. É o próprio Deus, vestido de anjo, chegou na prisão onde Pedro estava. Entenda uma coisa, irmãos. Eu sei que a coisa para você pode estar difícil, mas se um anjo comum tiver problema para chegar onde você está, o próprio Deus vai descer na terra. Escuta isso, o próprio Deus vai descer nesta noite e vai trazer a vitória que você precisa. E Deus desceu, não estou pecando com isso, não é heresia, está na Bíblia, é entendimento teológico, quando falamos que o anjo é o próprio Senhor vestido de anjo. O Senhor entrou na prisão. E quando o Senhor entra na prisão, a igreja continua orando e o Senhor está agindo. A igreja continua adorando e o Senhor trabalhando. A igreja está orando, a igreja está dizendo glória, aleluia. E Deus está agindo em meu e o seu favor nesta noite. E quando o anjo chega, ele encontra Pedro. Entenda isso, isso é Bíblia, é palavra do alto, entenda. O Senhor quando chega, eu vou falar o Senhor, quando ele chega, ele vê Pedro chorando, triste, cabisbaixo, angustiado. Será? Não. Pedro estava dormindo. Ei, olha o que o Senhor está dizendo aqui nesta noite no meu coração. Deus está dizendo para pessoas aqui nessa noite: eu sei que a luta está grande, mas pode dormir tranquilo que eu estou trabalhando. Mas por que Pedro está dormindo? Diácono Domingos Bonfim, eu vou te mostrar. Evangelho de Jesus, a qual escreveu João, capítulo de número 21. O próprio Senhor Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, porque você é moço demais, você não está entendendo as coisas. Mas quando você for velho, você vai entender. Pedro não era velho quando estava na prisão. Entenda. Pedro, ele recebeu a palavra de Jesus. Tem gente que não recebe nada de Jesus. E Jesus está dizendo: eu estou falando do seu coração nesta noite. Tem gente que não entende a vontade de Deus da sua vida. A luta começou a apertar e não está compreendendo. Você tem promessa de Deus na sua vida. Antes que a promessa não se cumpra, ninguém toca em você. Escuta isso. Pedro entendia a palavra de Deus. João 21:18, lê na sua Bíblia depois. Pedro estava dormindo. O Senhor tem que acordar ele dizendo, tocou na ilharga dele e disse: ei, se posiciona aí, que eu não gosto de falar com quem está dormindo. Eu não vou entrar nesse detalhe não. Eu não gosto de falar com quem está de qualquer maneira. Se veste, ei, se posiciona. Eu tenho algo para você. Eu tenho alguma coisa para falar para você. Ei, a prisão na sua vida durou até hoje. Eu vim aqui para te libertar. Eu tenho novidade de vida para você. Você não será capacho de Herodes. Eu estou sentindo graça, irmão. Eu estou sentindo. É por isso que eu estou anunciando nesta noite a vontade de Deus que está no meu coração. O Senhor diz: é até hoje que durou isso. Hoje eu tiro você desta prisão. Hoje eu tiro você deste problema. Hoje eu tiro você deste caos. Herodes está tentando, mas ele não vai conseguir. O inimigo pode até estar tentando, rondando na sua casa. Talvez até minou alguma coisa dentro da sua família. Deus está dizendo: eu estou dando escape. Eu estou dando livramento. Eu estou dando uma segunda chance. E eu entendo que
fala: a glória da última casa será maior do que a primeira. Em pouco tempo. E quando Pedro escuta o Senhor falando com ele, ele acha, irmão, ele nem acreditou. Ei, tem gente que não vai nem acreditar o que Deus vai fazer na sua vida. Receba aí. Tem gente que não está nem entendendo o que Deus está falando, e o Senhor está dizendo: eu estou trabalhando, você não entendeu ainda, você não creu ainda, mas eu estou falando no seu coração nesta noite. Você não vai entender a vontade de Deus. Para muitos, 2022 já recebeu um escape de Deus e não entendeu ainda. Para muitos já aconteceu o milagre que você ainda não compreendeu. Aí tem gente que fala: mas a minha luta está muito grande, ei, o meu desespero, você não entende, a minha casa já está destruída. E Deus está dizendo: eu estou lá. Se eu estou lá, pode estar destruída, vai ter conserto, vai escuta, vai ter milagre de Deus na casa de gente neste lugar. Levanta, Pedro. Pedro levanta atônito, sem saber, sem entender nada. Ele acha: eu estou tendo uma visão. Como é bom ter visão de coisa boa, como é bom ter sonho. Mas o Senhor está dizendo: hoje não é sonho, Pedro, hoje é realidade. Até hoje você sonhou, mas hoje eu cumpro na sua vida. Pedro levanta. O texto não diz, eu estou dizendo, o texto não diz, mas tudo leva a crer que Pedro, ele abre a primeira porta, ele abre a segunda porta, e ele está agora diante da porta de ferro. Entenda, eu não estou dizendo que a Bíblia não diz que ele abriu, mas não diz que abriu sozinha. Fala só da porta de ferro. Você vai entender o que eu estou falando. Olha o que Deus está me dizendo no meu coração. Ei, aquilo que você pode fazer, você faz. Mas aquilo que você não consegue fazer, pode deixar que eu faço. Ei, você não fez o que podia fazer. Aleluia. Deus está dizendo: ainda dá tempo, faz. Ei, coloca a boca no pó, porque talvez assim ainda haja esperança. Mas pode ficar tranquilo, se tiver difícil demais, eu faço acontecer. A porta de ferro é dura, é difícil, é porta grande, é porta pesada. Pedro olha para a porta e diz assim: não dá para empurrar essa porta. E o Senhor está dizendo: calma, Pedro, antes de você imaginar que ela vai abrir, eu farei acontecer. Ei, tem gente que não está entendendo, e Deus está dizendo: você pode não entender, aleluia, por que as coisas estão acontecendo, mas o milagre de Deus já aconteceu na sua vida. E a porta que estiver fechada, ele diz em Apocalipse 3, versículo 8: diante de ti eu te pus uma porta aberta e ninguém vai fechar. Quando Deus abre, ninguém fecha. Mas se Deus fechar, é só Ele que abre. Quando Deus abre, ninguém fecha, fica tranquilo. Quando acontecer o milagre, não tem como mais, aleluia, o inimigo atacar você, porque o Senhor tem promessa para pessoas aqui, pastor Geraldo, e vai acontecer milagre da parte de Deus. Mas eu quero rapidinho, para que você entenda. A igreja estava orando, sim ou não? Sim. A igreja estava clamando a Deus. E quando Pedro ele sai, quando Pedro está livre do problema, o anjo desaparece. Porque você não vai ver anjo toda hora, não, porque tem coisa que você tem que fazer. É só quando você não puder fazer que o Senhor faz por você. Entenda, Pedro ele abre a visão e diz: não era visão, não era sonho, é verdadeiramente o Senhor enviou o seu anjo e abriu a porta da prisão. Ei, você não está entendendo, mas Deus está dizendo: ei, aquele milagre que está acontecendo na sua vida, foi Deus que fez, não foi o homem, não foi o médico, não foi o advogado, não foi o juiz. A honra, a glória, a autoridade ainda é de Deus.
Aí Pedro fala: eu preciso ir lá na casa da irmã Maria. A casa da irmã Maria, porque os irmãos estão reunidos na casa de João Marcos. João Marcos é o mesmo que você tem o evangelho de Marcos, que escreveu. João Marcos, você vê que a oração produz frutos. João Marcos evangelista escreveu, mas a igreja estava orando lá. E quando Pedro bate na porta, uma menina, e aqui eu termino a mensagem, uma menina, ela ouve do outro lado a batida. Ela estava com sua atenção voltada para o milagre acontecer. Tem gente que até está orando, pastor Geraldo, mas não está entendendo, não está com a visão de Deus na sua vida. E Deus está dizendo: eu estou liberando visão, aleluia, nesta noite, para você entender o milagre na sua vida, para glorificar a Deus. Rod escuta a batida, ouve a voz de Pedro, e a Bíblia diz que a alegria invadiu o coração. Ei, você tem alegria nessa noite? Você tem alegria pelo milagre que já aconteceu na sua vida? Você está com a visão espiritual aberta nesta noite? Recebe de Deus. Luciano pode vir. Ei, Rod está ouvindo, e quando Rod, ele escuta a voz, ela se alegra. Eu entendo que ela já fala em mistério, eu entendo que ela já rodopia, eu entendo porque ali já era graça, já era o Espírito Santo agindo na vida dela. E ele está profetizando e dizendo: eu estou ouvindo a voz de Pedro. Aí disseram para ela: você está ouvindo coisa, você está tendo sonho, você está visionária. Não, ela disse: não, eu estou vendo um milagre na minha frente. E quando a igreja entende, pode vir. E quando a igreja entende que o milagre já aconteceu, quando eles viram, aí Rod, ela mostra para nós que não precisamos ver, só precisamos crer. Quando você crê, o milagre acontece. Ei, a banda, escuta, nesta noite o Senhor está liberando para quem crê, o Senhor está liberando para quem adora, o Senhor está liberando visão nesta noite, autoridade sobre o problema. Recebe de Deus. Recebe de Deus. Seja como Rod. Não espera acontecer. Pode soltar. Não espera glória acontecer. Vamos continuar adorando a Deus nesta noite. Aleluias. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, igreja? Vamos ficar em pé. É só 5 minutinhos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus.